Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Como tu explica que, obviamente, tu é uma pessoa inteligente? Por tudo que tu fez e construiu e descobriu, tu é uma pessoa inteligente. Como é que tu explica na escola o teu desempenho não ter sido bom? O sistema de ensino, hoje a gente tem um pouco mais dessa coisa de altas habilidades e superdotação, já tem já os contraturnos, tem um entendimento maior. Naquela época não tinha. Então, naquela época era assim, eu era isolado, não interagia com as outras crianças, não gostava de falar com ninguém e tirava nota ruim. Resultado, era retardada. Uhum. Naquela época era assim que funcionava. Até vir a entender com 13 anos que era a síndrome de Asperger. Uhum. Que hoje faz parte porque ela faz parte do espectro do autismo, mas hoje ela está dentro mesmo. Hoje não tem mais, né? Hoje você não recebe mais o diagnóstico de Asperger. Você recebe só o diagnóstico de autista agora. Eles colocaram tudo no mesmo código, no mesmo CID. Entendi. Mas tem alguma diferença? Ou a diferença é tão sutil que... Tem. Tanto que eu sou, assim, claramente contra terem feito isso. Terem juntado tudo numa palavra só. Terem juntado tudo. Porque, assim, embora a síndrome de Asperger esteja dentro do espectro do autismo, a síndrome de Asperger, dentro dele mesmo, você tem pessoas com mais comprometimento ou menos comprometimento. Dentro do autismo, também. O autista leve, porque agora a síndrome de Asperger está como o autismo leve. Só que o autista leve, ele pode ter ainda mais comprometimento do que alguém que tenha síndrome de Asperger. Uhum. Entendeu? Uhum. Então eu acho que isso pode mais atrapalhar do que ajudar, porque a legislação no Brasil, ela interfere em muita coisa. Por exemplo, tirar a habilitação. O autista não pode. Então, até que ponto a gente está preparado para fazer isso? Uhum. Entendeu? Então, tem algumas coisas. Outra coisa, existe um prejuízo social nisso. Porque é bobo a gente pensar que não existe. A gente não quer que exista, mas existe. Porque sempre vai ter, se você coloca lá num currículo que você tem síndrome de Asperger, é uma coisa. Se você coloca num currículo que você tem autismo, a chance daquele currículo já ir para a pilha do lado dos descartados é muito alta. Uhum. Tem que mudar essa cultura? Tem. Mas até mudar isso, quanto prejuízo você causa no meio do caminho? Sim. Não é melhor primeiro mudar o entendimento para depois fazer esse tipo de mudança? Uhum. Qual foi a primeira, sei lá, vou usar sintoma, não sei se é essa palavra que se usa, que fez a tua família procurar um profissional para ter esse diagnóstico? É que o diagnóstico ele caiu no colo só. Tinha falecido uma prima minha, que era muito amiga minha. Mas muito amiga. A gente vivia para cima e para baixo junto. E quando ela faleceu, porque naquele dia a minha mãe não tinha deixado ir na panificadora com ela. E naquele dia ela foi atropelada. E daí a minha mãe ficou achando, porque eu sempre fechada, sempre isolada, ela ficou achando que eu tava com uma depressão, alguma coisa assim. E aí eu passei por 2 psicólogas. Uhum. E daí uma detectou, entendeu? Quais são as principais características que faz a pessoa ser isso ou não ser isso? Porque uma coisa é a pessoa ficar isolada. Eu sou assim também. Mas onde é que está ali a linha que diz que é e que não é? Existem várias características. Então é importante passar com um psicólogo, né? Não ir só pelo checklist. Uhum. Mas ali, né, entre as principais, tem a questão do prejuízo social, né? Porque não consegue interagir tão bem socialmente. Eu sou treinada. Eu tô aqui conversando com você porque eu sou treinada. Uhum. É diferente. Eu tô te olhando também porque eu sou treinada. Eu tomo medicação. Tem todo ainda um processo atrás, né? Nos bastidores. Mas isolamento social, não conseguir se socializar, ser desajeitado socialmente. Então é aquela coisa assim, às vezes fazer uma brincadeira que as pessoas podem achar extremamente boba, que parece brincadeira assim de a pessoa com 30 anos está fazendo uma brincadeira de criança de 10. Uhum. Entendeu? Então tem essa questão. Então o prejuízo da interação social é o mais evidente. Uhum. E aí tem algumas questões, maneirismos, tem alguns tiques. Então depende, né, do grau que a pessoa tenha. Mas como é que a cabeça funciona para agir dessa forma no mundo?
Como é que tu enxerga... Como é que tu interpreta o mundo? A estrutura neuronal, a estrutura das sinapses são diferentes. A posição existe... Antes acreditava-se que não havia diferença anatômica. Hoje já se sabe que existe diferença entre o cérebro de um neurotípico, que é uma pessoa não autista, e do cérebro de um autista. Né? E aí ainda nessas pesquisas ainda verifica-se o cérebro de quem tem síndrome de Asperger, porque embora no CID, né, isso no mundo inteiro tenham juntado tudo ali, né, no mesmo grupo, ainda assim as pesquisas eles procuram verificar, né, as diferenças, porque existem algumas diferenças. E as diferenças nas sinapses, elas são até um pouco evidentes pela questão da forma da interação, pela questão da forma do comportamento. Outra coisa é na comunicação. Não quer dizer necessariamente, então às vezes a pessoa pensa assim, mas meu filho se comunica, ele então não tem isso. Não quer dizer. Eu, por exemplo, me comunicava. Eu conversava quando era criança e muito bem. Inclusive, eu com 2 anos tinha conversas até com palavras bastante complexas. Só que tem uma diferença. Eu tenho a síndrome de Asperger mais a superdotação. Então entendeu? Por que cada caso é um caso? Porque daí pode ter outras questões. Tem pessoas que têm autismo ou a síndrome de Asperger e tem o QI abaixo da média. Tem pessoas que têm um QI na média. Aí vai também as informações ambientais. Então, como os pais levaram isso desde a infância. Né? Se houve suporte, não houve suporte, como é que foi o estímulo, né, para o contato externo. Então, muitas coisas influenciam. E aí, quando a gente está falando de síndrome de Asperger, é mais evidente essas influências, até porque muita gente com síndrome de Asperger consegue já usa uma coisa chamada masking, que consegue usar uma máscara entre os neurotípicos. Então tem um comportamento muito próximo de um neurotípico, que é justamente para poder não ser hostilizado, né, ou destratado. Em off que a gente estava conversando e eu tinha te perguntado se tinha alguma coisa que tu não queria falar, né? E tu disse que não tinha problema, podia falar qualquer coisa porque tu não tinha o receptor, alguma coisa assim que entende... O marcador neuronal. Que entende o quê? Tu não consegue ficar ofendida? Tu não sente raiva? O que é o lance? O marcador neuronal, por exemplo, assim... já teve pessoas que até pegavam no meu pé assim... Pô, você tá percebendo que essa pessoa tá sendo abusiva ou que tá sendo estúpida e tal? Eu não percebo. Então, eu não tenho eu não tenho os caminhos que fazem eu acessar esses sentimentos ruins. Quando eu acesso, é porque ou tem que ter acontecido algo que gere uma explosão neuroquímica muito alta. Então, por exemplo, assim, coisas que você surraria uma pessoa, é onde eu me irrito. Entendeu? Entendi. O que me faria bater numa pessoa, tu só se irrita. Eu só me irrito. Entendeu? Então E os caminhos que me fazem... eu não gosto de fazer essa comparação, mas eu até às vezes faço para poder explicar melhor. Por favor. Para quem tá ouvindo, por favor, parente de autista, não me mate. Porque eu tenho medo de falar, porque tem essa preocupação. O autista é o que mais também se ferra nessa época agora do politicamente correto, né? Porque a gente... Politicamente correto nem existe, né? Porque a gente não sabe como se comunicar. Então a gente tenta se comunicar como dá. Então, vou numa frase agora que eu acho muito boa para comparar. Tá. Sabe um cachorrinho? Toda vez que ele te vê, ele fica feliz, certo? E daí, de repente, você dá um passa fora, ele fica magoadinho naquela hora, mas daqui a pouco ele abana um rabo, certo? A minha, eu não vou falar pelos outros, mas vou falar pela minha personalidade. A minha personalidade, ela é assim. Então, eu acesso muito mais rápido sensações boas, demoro muito mais para acessar as sensações ruins, e quando eu acesso uma sensação ruim, ela só passa. Cara, mas isso é interessante. Ela faz assim... Vai embora. Não é meio que esse estado de vida que todo mundo tá buscando ter, de não ficar se importando com coisas ruins e se importar com as coisas boas? Não sei se estou viajando agora, mas não, é uma boa... É isso. Mas eu sofro retaliação por isso. Por quê?
Porque as pessoas acham que você tem que reclamar da vida, que você tem que culpar os outros pelas coisas, pelos seus problemas. E eu olho e falo assim, tá, tal coisa... Dá pra falar palavrão, né? Claro. Pode, Claro. né? Tal coisa deu merda. Tá, fulano fez uma coisa horrível, mas o que eu fiz? Entendeu? Eu sempre vou naquilo. O que eu fiz que pode ter gerado isso? Uhum. Então, e as pessoas ficam muito naquela coisa assim, pô, mas tem que meter a boca, onde já se viu. Eu falo, mas pra que eu vou meter a boca? O que eu vou sair ganhando? Não faz sentido pra mim. Já deu. Sabe aquela coisa de não chorar pelo leite derramado? É mais ou menos assim. Eu só vou lá e limpo o fogão, entendeu? Tipo, acabou. Não tem. Sim. E as pessoas, elas... quando eu convivia mais, porque eu tive um período mais fechada, e daí, recentemente, um período mais do lado de fora. Uhum. Né? E uma coisa que eu tomei uma decisão, que eu percebi que eu tomei essa decisão durante a pandemia, que eu ia voltar a ser um pouco mais fechada. Porque as pessoas, elas começaram a me cobrar por não ser reativa. Cara, que interessante. Elas cobram. Porque parece assim, se elas não estão num estado de espírito bom, você também não pode estar. Uhum. Então é assim, você chega pra mim e reclama do teu chefe. Ah, porque meu chefe descontou X reais do meu salário, que não sei o que, tô puto, não sei o que, não sei o que. Eu vou olhar pra você e falar assim, então, tem alguma coisa que eu posso fazer pra te ajudar, pra melhorar? Ou vou comprar um presentinho, ou vou fazer uma comida, entendeu? Uhum. A minha reação é essa. E o que as pessoas querem? Que eu sento e olho assim, pô, filha da puta, cara, né? Pô, desgraçado, né? Por que fez isso? Coitado de você, nossa, que dó. E eu não faço, porque eu olho e falo assim, bom, o cara já é não vale nada. Já te sacaneou. Quer dizer, tô falando num caso de um desconto indevido, né? Já te sacaneou. Tá? O que eu posso fazer pra melhorar a situação pra você? Ao invés de te puxar mais, entendeu? Tu é muito objetiva. Bastante. Tu sempre tende a ir a resolução de algum problema. Tu Resolução. tenta resolver o problema e não ficar falando sobre ele. Exatamente. Não, eu não fico ruminando nada. Ah, fulano me ferrou. Beleza. Dá pra eu manter na minha vida? Confio ainda? Confio, posso manter. Beleza, mais uma chance. Não confio? Não tá mais... Eu vou tratar bem, tenho um contato, mas não pertence mais à minha vida. Pronto, tá resolvido. Porque esse fulano não vai me ferrar mais. Pronto, acabou. Mas... Eu não preciso ficar a vida inteira, ir lá e dar de dedo na cara. Pra quê? Mas tu acha que isso é da personalidade ou é da síndrome? Por que tu é assim? Eu conheço outros aspes que são assim. Eu conheço pares meus que são assim também. Assim como tu é de resolver assim o problema como eu. ou Isso. não ficar... Eu conheço outros aspes que são assim. Agora, eu acho que eu tenho um pouco da questão do ASP, outra questão da criação, porque minha mãe sempre foi numa linha de raciocínio o seguinte: não seja bunda mole. Você tem um problema? Levanta, vai resolver. Se você ficar chorando, o problema dele não vai magicamente se resolver. Então, minha mãe teve muito isso de empurrar para frente. Uhum. E eu também tive sempre muito uma coisa de buscar soluções para resolver problemas. Tanto que eu sou uma ótima solucionadora de problemas. Pode ver que o meu trabalho se resume em resolver problemas. O fato de tu ter criado a tua própria matemática para criar aquela equação lá, tu acha que se deve à síndrome de tu viver só no teu mundo e resolver aquele problema no teu mundo? É que eu precisei dar um jeito de resolver um problema, algo em que eu era ruim. Uhum. Porque eu sou muito ruim em matemática. Só que é engraçado que é um ruim esquisito. Como que é? É um ruim esquisito. Por exemplo, eu nunca vou esquecer uma vez que eu reprovei a 3ª série por uma coisa que até hoje acho que essa professora deve se perguntar o que foi que aconteceu aquele dia. Porque assim, tava naquela fase que você está passando para os cálculos de multiplicação e divisão com vírgula. Então o que acontece? Eles colocam a maioria de soma e subtração com vírgula, que são mais simples, e põem a menor quantidade daqueles mais complexos, né? Eu acertei todos os de multiplicação e divisão e errei todos de soma e subtração. E errei todos os problemas, porque eu tenho um problema com interpretação, né? Então, assim, Chiquinha ganhou 12 laranjas, deu uma pro Joãozinho, deu 4 pra Mariazinha, ficou com quantos? A primeira pergunta que eu faço é por que ela deu? Entendeu? Já assim, mas ela deu inteiro ou deu metade?
Entendeu? Tem sempre o... É um inferno isso. Eu evito até falar pros outros, porque eu acho que isso infernizaria a vida dos outros. É maravilhoso. É muito bom isso. Não! É muito legal. Porque você fica... Tu vê fora da caixa, é muito legal. vê fora da é caixa. Muito legal. Mas eu, sempre aquela coisa assim, tá, mas... E eu cheguei a perguntar já, teve vezes que eu perguntei, tá, mas escuta, a caixa era inteira ou era metade? Porque assim, deu 4 caixas de laranja. Tá, 4 caixas de laranja. Ótimo. Tá, mas eram caixas cheias? Porque 4 caixas de laranja, quantas laranjas tem? Aí tem X laranjas por caixas, mas não tem a informação se uma das caixas estava cheia ou não. Não é uma lógica? Se parar pra ver, tem lógica nisso. Uhum. Tem lá 10 laranjas por caixa. Deu 4 caixas. Tá, tecnicamente 40 laranjas. Certo? Só que e se uma caixa não estava cheia? Entendeu? Então é no inferno isso. E aí eu errei todos os problemas. A professora, primeiro, ela me chamou para perguntar o que tinha acontecido. Eu falei, ué, eu não entendi. Simples assim. E eu de soma e subtração, eu não entendi por que eu também não. Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então, lá no Telegram, você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.